Começa agora o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha. Olá, começa agora o Tá em Alta. Eu sou a jornalista Camila Cunha e no nosso programa você irá conferir tudo que estiver em alta nas redes sociais e também nas rodas de conversa. A cada programa, um novo convidado e também um assunto diferente. Hoje nós vamos debater, conversar, na verdade sempre um bate-papo descontraído, com conteúdo sobre o autismo. Para isso, nós temos aqui, para falar deste assunto tão importante, nós temos aqui a Vanessa Rondinel, que é advogada especialista em direito do autista, mãe atípica e também autista com um diagnóstico tardio e militante das causas que envolvem a inclusão. É isso, mais ou menos por aí, Vanessa? É mais ou menos isso, eu dei uma resumida, né? Seja muito bem-vinda ao Tá em Alta. Obrigada. O prazer te ter aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente vai falar com a Vanessa, além da gente tocar em pontos jurídicos, abordando a parte do direito do autista, que é algo que a gente não vê ser tão debatido, não é um assunto que a gente sabe tanto, e também sobre experiências pessoais. A Vanessa vai nos contar. Então, para a gente iniciar, Vanessa, eu queria te perguntar sobre o teu primeiro contato com o autismo, o diagnóstico da Sofia, que é a tua filha. Como foi? O que te surgiu um alerta para isso? Na verdade, eu não tive alerta nenhum. Passou batido até os 4 anos dela. Quando a gente passou por um luto difícil, né? Uma coisa pessoal, perdi uma pessoa muito querida e ela começou a ter alguns comportamentos assim, de roer unha da mão, roer do pé, ansiedade. Daí eu levei numa psicóloga, na Fernanda Corradini, aqui da cidade. E ela começou a trabalhar nisso e nisso foi avaliando. E daí, quando ela me deu um retorno dizendo, olha, Sofia, pode ser que esteja no espectro autista, vou ter que encaminhar para uma psiquiatra infantil. Que até então tu estava pensando só como ela ia elaborar aquele luto. Exato, exatamente. Eu não imaginava nada, assim. Hoje, depois de estudar, de ver, eu vejo que passou batido várias coisas, né, que eu posso mencionar até. A Sofia era uma criança, sempre foi muito tímida. Então, ela entrou primeiro, com 2 anos, não adaptou no colégio. Com 3 anos, ela ia, mas não falava, não queria ir ao banheiro, não queria lanchar, ficava grudada na professora. E aí veio a pandemia. Então, ela não continuou tendo contato com outras crianças, né? Dificuldades sensoriais que ela tinha, assim, dos sentidos, né? Pisar na areia da praia, assim, ela só foi pisar depois dos 2 anos. Ela não conseguia, tanto na grama também. Lavar o cabelo no chuveiro também era muito difícil, porque a água batia no olho. Eu pensava assim, né? Mas difícil, se a pessoa não tem esse conhecimento, isso não me chamaria atenção. Exato, para mim passou batido também, porque eu tinha a ideia de que autista era o menino, mais menino, né, que a gente vê, não verbal, não oralizado, aquele que tem bastante estereotipia, bate palma, tá se balançando, tem estímulos, né, que a gente fala, e eu sabia nada sobre o autismo, ainda mais em meninas, em mulheres, em pessoas adultas, eu não sabia nada sobre isso, né. E alguma seletividade alimentar ela também tinha, mas não era uma... Ouvi falar sobre isso e também fiquei curiosa, o que é a seletividade alimentar encaixando com o espectro autista? É assim, não tolerar alguns alimentos, né? Por exemplo, assim, molho, cachorrinho quente com molho, é uma coisa que ela foi provar esse ano, com 6 anos. Né? Ela só queria o pão com a salsicha. Então, coisas com molho, coisas que tenha mais isso coisinha. Também é comum, né? Isso também poderia confundir e passar batido muito facilmente. As crianças que não comem várias coisas, aquele que só come o arroz e carne. E na Sofia também tinha a questão de que ela sempre... A questão da hipotonia muscular, que a gente fala, né? Ela segura até hoje o lápis errado, né? Ela segura assim, e eu seguro também errado. Né, e sentava em W na época, que é sentar com os joelhinhos assim, sabe? Sabe, sentar em W, que isso também é uma característica da hipotonia muscular, que é o corpo um pouco molinho, que é próprio característica também do espectro autista. Deixa eu ver o que mais. Ela tinha dificuldades, assim, de chegar e conversar. Às vezes queria interagir com uma criança e jogava um boneco.
né? Não tinha esse desenvolvimento dessa habilidade de se comunicar muito bem. Mas isso eu achava, isso veio muito, né? Criança da pandemia, né? Não teve muito contato com criança. Então, para mim, quando a Fernanda me disse, nossa, ela pode estar no espectro autista, eu, puf, meu Deus, e agora como é que vai ser a vida? Não pode ser. Daí eu procurei uma outra profissional, já estava morando em outra cidade, né? Que disse, não, de jeito nenhum a Sofia é autista, porque ela senta, ela presta atenção nas coisas, ela é muito esperta, o que ela tem é TOD, que é transtorno opositor desafiador. E isso, o TOD pode ser uma comorbidade do autismo. Comorbidade é o que vem no pacote, assim, que pode vir junto, assim, déficit de atenção, o TOD, né? E, enfim, só que daí ela me disse aquilo, sabe o coração de mãe quando sente, não, eu preciso ir atrás. E daí eu fui na doutora Elisiane Mota, que é uma psiquiatra infantil lá de Porto Alegre, fiz algumas consultas online, respondi alguns testes e levei para avaliar. E ela é uma profissional, assim, muito competente, com vários cursos. Ela tem um filho autista, também da idade da Sofia. Então, depois de fazer os testes, eu levei ela lá, ela disse, nossa, eu vi que ela pega assim, ela senta em W, né, leva na físio, aqui da nossa equipe, que ela vai avaliar. Levei na físio, ela passou o parecer, no outro dia ela foi avaliar e já fechou. Ele disse, olha, sim, né, está no espectro, né, e agora vamos iniciar o tratamento. É aquela coisa assim, né? Mas como já tinha passado um tempinho, eu já comecei a... já estava investigando e tinha aquela dúvida, porque a minha questão, Vani, é também uma dúvida sobre, primeiro que assim, como é um espectro, ele é muito amplo, então cabem muitas coisas, então a gente falar do autismo e colocar ele em uma caixinha só é impossível, tanto que quem estiver nos ouvindo, se identificar alguma coisa dessas, não quer dizer... existem muitas características e muitos tipos, é isso. Eu queria que tu nos contextualizasse do que é o autismo, de fato. Porque ele não vai aparecer num exame. Não vai, não. Ele é feito diagnóstico clínico, né? Eu sempre digo assim, se suspeita que o filho ou suspeita da própria pessoa, procure alguém especialista no assunto, né? A gente sabe que os médicos, enfim... Assim como no direito, né, eu não domino todas as áreas, bem capaz, se tu me pede assim, se vai presa, eu tô capaz de não conseguir te tirar da cadeia, porque eu não entendo nada de crime, né, então tem médicos profissionais especializados que aplicam testes e são muito especializados para isso, né, às vezes se a gente vai no mais conveniente, assim, eu vou levar no doutor tal, que é da, né, tá aqui mais perto, amigo da família, é capaz de não ser diagnosticado e perder muito tempo e dinheiro também, eu digo, né? Com diagnóstico errado ou com descartar o diagnóstico, né? Não começar as terapias adequadas, né? O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno no neurodesenvolvimento. Ou seja, o nosso cérebro, ele funciona um pouco diferente das pessoas típicas, que a gente chama, que tem o desenvolvimento correto. Então, nisso tem padrões, né, de um pouco de rigidez, de a dificuldade social, né, é o que a gente percebe mais logo de cara, né. A questão de socializar é um ponto mais forte, tu acha? E mais comum dentro do espectro? É um ponto bem forte, né? Comunicação, socializar. E existe, por exemplo, nas crianças, hoje em dia, né? A gente vê assim, nossa, deu um boom de diagnóstico de autismo. Só que não, né? Eu ia perguntar sobre isso. Né? Hoje a gente estima, assim, teve uma última pesquisa, de 1 em cada 36 crianças são autistas. O que acontece é que os médicos e os psicólogos, enfim, se atualizaram. Na nossa época, não tinha, a gente não via na nossa sala de aula alguém, criança, que a gente chama agora de criança de inclusão, com monitor, com as suas dificuldades, né? Passava batido como alguém que se sentia inadequado dentro do ambiente da sala de aula, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha avaliação, né, com a doutora Neuza Agni, lá de Porto Alegre também, ela perguntou, o que tu lembra da tua infância? Eu disse, nossa, eu lembro de chorar bastante, porque eu tinha muita dor de cabeça,
E isso também faz parte do sensorial, né, que eu já falei. Na sala de aula tinha muito barulho, tinha muito estímulo, era muito exigida ali e dava muita dor de cabeça na sala de aula, mas também em situações sociais, né, onde a gente estava falando sobre o masking, né, a mulher, ela é mais treinada para ter comportamentos mais aceitáveis, né, guri piar, dá chute, dá soco, dá isso, Sim. dá aquilo, né, mas a guriazinha, assim, tu já vê mais treinada para ter um comportamento mais adequado, né, e isso a gente, com o autismo, a gente vê muita gente fazendo o masking, que é colocar o papel, assim, aceito pela sociedade, Isso né. que eu ia te perguntar, depois a gente volta lá para Sofia, agora pulamos para o autismo, com esse diagnóstico tardio, que tu começou a falar, e tu explicou isso sobre o masking, e eu li um pouco sobre isso e achei que faz todo sentido, porque a mulher se adapta, a mulher veste essa máscara, que seria, digamos assim, vou imitar o que as outras pessoas estão fazendo para me adequar no grupo. É isso? E é isso, assim, a gente sempre fala que no autismo também das mulheres, ai, tem dificuldade de fazer amigo, mas tem uma amiga referência. E essa amiga referência vai ser a referência, né? E como é muito grande a habilidade de masking, sabe? Quando a gente não tá fazendo masking, é uma liberdade, eu acho, de ser quem a gente é fora desses ambientes que tu precisa fazer o masking, né? Claro, a gente como adulto tem condutas socialmente aceitas, mas criança não consegue controlar isso, né? Então tem criança na escola que tem dificuldade de lidar com as emoções, tem dificuldade de lidar com o emocional e acaba ficando agressiva, né? Ter comportamento inadequado já na escola, a gente já controla isso porque a gente foi forçado a isso, né? Sim. Então eu na infância eu tive diagnóstico de depressão infantil. Com 8 anos eu comecei a tomar medicação já. E eu não era uma criança triste, né? Bom, a gente se conhece lá da Sim. época eu fazia jazz, inglês, ia muito bem na escola, mas era aquela coisa, tinha Essa depressão vinha do quê? Desse choro que tu do dizia? Da dor de choro, da dor de cabeça? cabeça, assim, a dor de cabeça é emocional, né? A dor de cabeça que vem emocional, é depressão. Só que não, sabe, era tudo isso envolvido. Já pulando também de Mas assunto para aí o tempo, só pra gente concluir essa parte, o tempo foi passando, tá? aham, Esse diagnóstico na tua infância não veio até como um diagnóstico errado, né, aham. da depressão. E aí tu teve a Sofia, diagnosticou o autismo na tua filha. Em que momento isso voltou pra ti ser uma questão? Da onde que surgiu um alerta? Porque a gente não escuta falar realmente sobre autistas adultos, pessoas que É, descobriram com 20 e poucos, 30 anos. é. Então, da onde que surgiu isso pra ti? Surgiu que eu fui morar em outra cidade. Então a minha mãe, que sempre morou com a gente, né, sempre criei a Sofia sozinha, minha mãe me ajudou, sempre me ajudou. Uhum. Então eu ligava para ela todo dia e falava das dificuldades que eu estava tendo, né, com a Sofia. Ai, a Sofia hoje chegou da aula, assim, muito cansada e chorou por meia hora, crise, né. Ai, a Sofia não tá querendo lavar o cabelo, não tá o chuveiro assim. Ai, a Sofia, quando sai de casa, não quer sentar no banheiro, porque ela acha que tá sujo. Ai, a Sofia não tá querendo comer tais tipos de alimento. Ai, e ela só falava assim: "Nossa, mas tu na infância era Igual. igualzinha". Hum. E não, ela me diz ainda: "Tu era 100 vezes pior". Ela fala essa frase assim: "Tu era muito pior. Nossa, eu passei muito trabalho Mas quando tu começou contigo". a descrever a Sofia, ela começou a te identificar. Aham, isso. E como pior ainda, né, Sim. pior, era pior. E daí numa dessas conversas, assim, por telefone, eu disse: "Mãe, será que eu sou autista também?". E naquela época, né, não existia esse diagnóstico, e eu fui falar com a médica da minha filha. Eu disse: "Olha, eu tenho conversado com a mãe tem me passado que muito do que a Sofia apresenta, e eu tinha na infância para pior, Uhum. né. Existe a possibilidade?", porque eu também não sabia. E ela: "Sim, eu tenho a pessoa certa para
passar e me mandou o contato, né, da doutora Neuza lá, onde eu fui e fiz as avaliações, e nessas avaliações respondi vários testes, e eu acho que foi muito importante também ela ouvir a minha mãe. Ela teve, acho que 3 sessões com a minha mãe, onde ela descreveu a minha infância, ou seja, aquilo que eu estava passando com a Sofia, que a minha mãe passou, né, e aí fechou o diagnóstico, né, e para mim, assim, foi um divisor de águas da vida. Por quê? Porque, eu sempre me senti mais diferente, mas tive dificuldade de aceitar que eu era um pouco diferente das minhas amigas, que eu não tinha alguns interesses que ela tinha. Ai, se interessar por gurizinho foi bem depois, sabe. Na sexta série ainda brincava um pouco de bonecas. Uhum. Né, algumas dificuldades, tinha muita dor de cabeça, dificuldade, baixa tolerância à frustração, sabe, me sentia estranha, porque lá no ensino médico também no ensino médio bugou, eu buguei de novo, né, porque eu sempre ia muito bem, né, e de repente comecei a ir mal, fui num colégio mais puxado, e daí caí em depressão de E novo. aí veio a frustração, o É. lidar com essa frustração. Veio a depressão de novo, então eu sempre tive um sentimento de inadequação, sabe, não tô me sentindo adequada, tenho que forçar o masking para ser aceita, essa coisa de ser aceita, eu acho que todo as pessoas que estão no espectro têm um pouco disso, talvez, agora melhor, né, de que tá se importando com o que o outro tá pensando, né, se tá socialmente aceita, se tu tá adequada, se tu tá direitinho, o que que o outro vai pensar de ti, né. Então quando eu tive o diagnóstico eu disse: "Nossa, eu nunca estive errada, inadequada, estranha, eu estou no espectro". Sim. E isso me levou a pensamentos, assim, de poder, seguir a minha vida sabendo os meus limites também. Porque essa coisa de dor de cabeça, do sensorial, de lidar com muita gente, muito barulho, outras coisas. Hoje eu sei que, por exemplo, se eu ou tô trabalhando muito, ou tô num shopping que tem muito barulho, praça de alimentação de shopping, né? Daí eu já sei, nossa, começa a me dar dor de cabeça, começa a ficar um pouco irritada, eu tô sentindo que já tá no meu limite. Sim. Daí eu me retiro, né, geralmente eu deito um pouco no escuro, dou uma regulada, né, que é no emocional, e saio já mais aliviada, né. E esses são mecanismos que a gente ensina para as crianças hoje também, né, de prevenção de comportamentos inapropriados. Quando a gente previne, né, quando a gente vê que a criança está começando a se desorganizar e lança de estratégias para que ela possa se acalmar, as crises às vezes não acontecem, né. Hoje eu tenho o domínio de saber também quando está acontecendo isso com a Sofia, né. Esses dias também ela adora shopping, né, ela adora shopping. E daí ela gosta de ir no shopping, mas é aquela coisa que estímulo a milhão, né. É luz branca, é gente falando, é compra, é coisa que ela quer e não pode comprar tudo, Sim. né. Então, quando eu vejo ali que ela vai ficando mais respondona, irritada ali, daí eu disse: "Ó, Tu consegue agora identificar qual que ela tá chegando no limite. tô". Mas antes da gente conseguir isso, a gente já passou por algumas crises que não são legais, né. A crise é Eu ia dizer o que que acontece na crise. É isso que eu estava te falando também antes, né, a diferença do meltdown, que a gente chama, e do shutdown, Que seria? né. O meltdown é aquela crise explosiva, né. Na criança, apresenta muito choro, grito, agressividade, né, já aconteceu da Sofia se jogasse no chão do shopping gritando, assim, claro, tu não pode jogar gasolina no fogo, né, tu tem que chegar, se acalmar, retirar a todo custo a criança do ambiente, né, fazer com que se regule, já que chegou naquele estado, né. E no adulto, são mais sintomas de ansiedade, de irritabilidade, agressividade, dessas ou de ficar de travar, Uhum. dá tipo o piripaque do Chaves, assim, Sim. parou.
Eu sou desse tipo de dar uma travada, mas eu conheço pessoas que são da parte, nossa, come os dedos, fica ansioso a mil, né? Essas são as partes do meltdown, né? O shutdown é praticamente o tu desliga, né? Eu vou dar um exemplo. Tipo, Sofia vai numa festa de aniversário, que é muito legal, mas vai lá, convive com as crianças, tem a sociabilidade dela, vai muito bem, mas isso tem um alto custo, né? Porque ela tem aquele treinamento para estar adequada à sociedade. Então, isso cansa a cabeça, cansa o cérebro, Ou cansa seja, o ela não tá fazendo corpo. aquilo tão Não automaticamente, tá naturalmente. Exato. Quem eu sou hoje, quem as pessoas, né, estão com um comportamento adequado, típico e é atípico, é bem treinadinho, né? É bem treinadinho. Então, tu tá treinada para vir aqui falar direitinho, bonita, assim como a Sofia está treinada para ir no aniversário e lidar com barulho, brincar com criança, com alimentos que não são da casa dela, né? Mas isso tem um alto custo, né? Então, no outro dia pode ter que ter o shutdown, que é a famosa ressaca social, né? Então, ela fica até cansada, dor no corpo, vontade de ficar deitadinha. Às vezes ela acorda assim, ai, mamãe, ainda tô com muito sono, tô cansada. Hoje ela identifica O já gasto dessa energia. o gasto da energia, né? Eu mesmo que trabalho, né, sou advogada, eu atendo e falo muito, e a gente escuta problemas, a gente tem soluções para problemas, a gente demanda do intelecto junto com o social, junto com tudo. Tem atendimentos que eu acabo assim, meu Deus do céu, eu só preciso deitar no escuro, assim, para dar uma apagada. O shutdown é a famosa ressaca social, né? Mas isso é bem complexo até para crianças e adolescentes identificarem isso, né? O autismo, por exemplo, na adolescência que eu vivi, eu, eu não queria ser estranha, eu não queria ser a pessoa que tem problema, né? Então, eu sustentava no colégio alguém que estava muito bem. E isso tinha um custo muito grande, porque daí eu passava uma semana de cama depois, né? Isso, Digamos que tu vestia um personagem, principalmente na adolescência, né? Porque tudo que o adolescente quer é se sentir pertencente, né? isso, aceito. E exatamente, eu acho que isso grita muito na adolescência, né? Também tem agora adolescente sendo diagnosticado com essa dificuldade, né? De aceitação, de ter um personagem ali socialmente aceito, né? Eles não querem parecer o estranho, né? Não querem estar o fora do comum, e eu também não queria parecer a pessoa estranha, né? Então, mas isso na época que eu tava bugada, né? Que eu tava com dificuldades ali, isso me fez repetir de ano, né? Eu sempre fui a melhor da turma, mas chegou essa hora que eu tive dificuldades ali, então eu sustentava um personagem muito bem numa semana, na outra semana eu ficava de cama. E eu rodei por Sim, falta. então tinha uma constância daí, né? Eu não Ou tu tinha tava uma muito bem ou constância. não conseguia ir na aula. E ninguém do colégio entendia o que estava acontecendo, porque eu tinha um diagnóstico também ainda de depressão, né? E as coordenadoras, nossa, mas quando ela vem na aula, ela conversa com todo mundo, ela, né, participa de lideranças, ela... Isso não dá um certo descrédito, as pessoas não começam a desconfiar, eu digo de maneira geral, se não existe isso de, por exemplo, associarem tanto o autista com alguém tão introspectivo, tão antissocial e tanto naquele perfil que a mídia nos mostra, né, de movimentos repetitivos, mais isolado, ou muito explosivo. E aí quando vê uma pessoa que tem o diagnóstico do espectro autista socializando, começa a dizer, ih, mas essa daí, sabe? Dizendo, inclusive, por exemplo, essa aí tá se aproveitando. Não existe isso. Mas eu já ouvi, assim, ai, como é que é, se promovendo com a causa, né? Mas só para falar essa coisa da dificuldade social, existe o autista que fala pouco e tem dificuldade de comunicação, né? E existe o autista também, onde eu e acho que minha filha se encaixa também, que fala demais e não tem a noção da hora de falar, da hora de parar de falar. Às vezes eu tô falando muito alto e muito não sei a hora de parar de falar.
existe o 8 e o 80 dentro, né? Como eu disse, o espectro é muito grande. Existe o 8 e o 80 dentro do E as autismo pessoas não também. sabem disso. Pensam sempre naquele Não. perfil específico. Exato. Isso que eu acho interessante, eu até agradeço o espaço de estar aqui falando sobre isso. Eu falaria A muito gente que sobre isso. agradece, porque é algo que realmente a gente não escuta. A gente vê sobre as crianças, né? Mas falar Uhum. disso para o adulto e tirar aquele rótulo de que o autista tem só uma característica Uhum. específica, né? E aí, para que todo mundo entenda que é muito amplo mesmo. Exatamente. E os adultos próprios têm dificuldade, né, de se aceitar, né? Eu estava até comentando contigo que os homens têm dificuldade de chegar ao seu diagnóstico e de se apropriar disso como pessoa. Além do diagnóstico, né, eu relatei um caso, uma pessoa que eu conheço disse: "Nossa, mas eu nunca vou conseguir alguém, uma namorada, nunca vou ficar com ninguém se eu falar que eu sou autista", né. Então o que eu busco sempre, assim, na rede social e na vida, eu acho que eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu tenho trabalhinhos de formiguinha, né, é normalizar o que é normal. Né. E não tô falando só sobre o autismo, assim, eu falo da neurodiversidade, enfim, né, o autismo, o TDAH, as altas habilidades, o disléxico, para que se normalize isso. Por exemplo, lá dentro da minha casa, depois do meu diagnóstico e antes também, eu converso com a Sofia muito abertamente sobre termos médicos e científicos, assim, assim, ó, de igual para igual, sabe, quando acontece alguma crise, eu: "Pois então, Sofia, tu sabe que existe o transtorno de processamento sensorial", e Tu ela usa a su palavra mesmo. eu uso a pa e ela super entende, porque isso, né, é uma parte dela entender as suas dificuldades e ter estratégias para, né, poder bancar isso, né. Mas muitas pessoas não têm o conhecimento disso e também não se aceitam, né. Então, hoje em dia as crianças agora, né, todos os autistas estão indo em classe regular, então existe um ensino dentro das instituições, a maioria, né, a gente espera que tenha, né, sobre o que é o autismo, o que que é o TDAH, o que que é dislexia, né, por que que o coleguinha ele não é verbal, ele não fala, por que que o outro coleguinha às vezes pode apresentar comportamentos inapropriados, e isso tá chegando no entendimento das crianças, né, Eu acho que talvez até mais nas crianças do que nos adultos. então, exato, por isso que eu digo que a gente tem que falar disso muito, Uhum. para normalizar, o diagnóstico tardio, né. Hoje em dia eu tenho mães que falam assim que uma mãe disse fala assim: "Ah, porque falaram na sala de aula para o fulaninho, né, sobre o autismo", e ele disse assim: "Olha, a Sossô, ela é autista, ela tem um transtorno na cabecinha", né, ela disse assim: "Ela pensa diferente". Daí outra mãe me contou, assim, que estavam na pracinha, uma situação X, que a Sofia se desagradou com uma amiguinha com uma guriazinha lá e atirou uma areia dela, assim. E daí a mãe da guriazinha foi lá e chamou a atenção da Sofia. Daí o menino, o coleguinha, disse assim: "Não, mas é que ela é autista". "Mas é só um pouquinho, nem dá pra perceber". Eu achei uma graça. Querido. Então eles têm esse convívio hoje maior, né, com a neurodiversidade e uma aceitação maior. A Sofia é relações públicas, assim, né, ela se dá muito bem com todos os colegas, ela gosta de todo, abraça todos, tem as suas dificuldades na escola, sim, né, porque além do conhecimento no geral para saber falar sobre isso, o conhecimento nas escolas também é uma coisa que é muito maçante para todas as mães atípicas, eu acho, porque falta treinamento, falta muito treinamento, falta conhecimento das instituições e falta saber lidar, né, essas coisas que eu disse: "Ah, estratégias de prevenção", quando eu vejo que tararararara, Uhum. então a profissional que trabalha lá no colégio dentro, também Poderia poderia situações. evitar, Uhum. né, acaba que muitas famílias acabam levando as suas equipes para dentro da escola, né, para dar orientações. Olha, a médica, a fono, a psicóloga vai ter reunião com a direção, com a professora para a própria equipe dar direcionamento do que eles saber o que estão fazendo. E eu não tô falando da escola que a minha filha tá, eu tô falando que ela já esteve em outras escolas antes e era dali pra pior,
né? Só ladeira abaixo. E eu, como trabalho também com escola, assim, com pedido, assim, de monitor escolar que tá faltando, ou não tem acessibilidade dentro da sala de aula, né? Não é feito plano, porque toda criança da inclusão tem que ter um plano de ensino individualizado. E nesse plano existe ali traçado as dificuldades e quais as estratégias devem ser usadas, né, para resolução de conflitos, né? E quando tu fala em colégio, tu bota esses pontos e a gente pegando de uma maneira geral. Fala um pouco pra gente, Vani, sobre o direito do autista. O que engloba isso? O que as pessoas deveriam saber? Não, isso também dá pra gente ficar, assim, várias horas falando sobre isso, né? Mas acho que o que mais aparece, assim, hoje em dia, como trabalho para mim, é o direito ao tratamento multidisciplinar, né? A ser financiado pelos planos de saúde, pelo Estado, município, União, né? Porque todo autista diagnosticado ali criança, o médico vai prescrever as terapias que precisa. Hoje a gente fala de a terapia nível ouro, assim, padrão ouro, é o ABA e o Denver, que são análises de comportamento, praticamente um treinamento do comportamento adequado. O Denver, ele é usado dos 5 anos para baixo, de forma mais lúdica, né? E o ABA, dos 5 para cima. Né? Mas isso, assim, é uma coisa de altíssima intensidade. A Sofia, quando começou o Denver, ali com 4 anos, ela fazia 15 horas semanais. Então, todos os dias, das 8h30 às 11h30. Como que é? Fiquei curiosa para entender como funciona. Aí que tá. É bem curioso e bem interessante de como que é. Tu vai ensinar habilidades para criança. Habilidades simples, mas todas são feitas diante de um plano. Todo o Denver e ABA tem que ter uma supervisora que é quem faz o plano e quem está supervisionando isso e uma pessoa que aplica. A pessoa que aplica é assistente terapêutica. Então, nós temos um plano, por exemplo, que é que a Sofia peça água de maneira adequada. Antes ela dizia água e eu dava na mão dela. Então, a maneira adequada de pedir água é: você pode me dar água, por favor? Né? Então, quando a Sofia, daí, passo número 1, mostrar para a criança como se pede. No passo número 2, questionar a criança quando ela pede água. Como é que é mesmo? Passo número 3, até que no passo número 5 ela está pedindo água. Pode me dar água, por favor? E isso esses passos do plano sempre são feitos de acerto e erro. E são feitos gráficos de aprendizado. Que complexo e interessante. Interessantíssimo, porque daí tu vai perguntando assim, como é que pede água? E ela vai dizer água, de novo assim, né? Erro. Sim. Marcou ali no erro. Até que tu tem uma curva, um gráfico crescente, onde vai acertando tudo, né? Hoje em dia... medindo pelo gráfico. E isso que eu sempre digo, assim, ó, não existe ABA e Denver, nem essas terapias de alta sensibilidade sem supervisão e sem coleta de dados, tá? Estão vendendo isso para vocês, estão vendendo errado, né? E é um tratamento de difícil acesso? Se a gente falar em valores, em algo público, não? Isso é uma coisa que eu bato muito, assim, o tratamento e também o diagnóstico, tá? Elitizado. Porque, infelizmente, o SUS deveria nos dar muita coisa que não dá. Então, um adulto, por exemplo, que acha que está no espectro, ele tem que procurar alguém especialista. Se ele vai, eu já li histórias de gente que foram no postinho ou foram, né, no SUS, ficaram desacreditados, juntaram lá a sua grana suada para ter o seu diagnóstico, né? As terapias é outra coisa, né? Eu conheço mães que estão ali na fila da PAI faz 7 anos e não são chamadas. É uma demanda muito grande, tem muita criança, mas muita criança precisando de terapia sem acesso. E as mães ali fazem rifa, fazem Pix Day, fazem qualquer coisa, bolo, laço, coisa, para pagar a terapia do filho, né? E isso é triste, porque a gente vê que o tratamento, ele é para as pessoas que têm mais condições. Daí vai fazer um tratamento nível ABA, assim, que precisa de
20 horas de terapia, mais a supervisão, mais uma TO, uma fono, uma psicomotricista, né, fisioterapia. Tudo isso tem um custo muito alto. Se tu for fazer particular, é praticamente impossível de pagar. E nos planos de saúde, tu tem que pagar a coparticipação, né? Que é a taxa que tu dá, tu vai consultar, por exemplo, qualquer coisa, tá? Então, R$ 100 tu paga a sessão. O plano cobre 70, 30% tu tem que pagar. Essa é a coparticipação. Faz parte do contrato, né? Então, tem clínicas que são conveniadas com o plano de saúde, ou seja, tu consegue emitir a guia ali e fazer algumas terapias. Mas as clínicas também estão, não tá dando conta. Muita demanda. E isso que a gente falou lá no início, por exemplo, assim, tu falou que um estudo recente mostra 1 a cada 36 crianças com o diagnóstico, é isso? E que antes a gente não escutava. Esses dias eu até estava falando com uma conhecida e ela falou que a netinha tinha sido diagnosticada com autismo. E ela disse assim, meu Deus, agora é muita gente com autismo, antes não tinha isso, é uma doença do momento. E eu na hora, respondi leiga assim, mas é porque agora se atenta mais para o diagnóstico, né? Os pais também estão mais ligados. Mas e depois fiquei pensando, e será que realmente é só questão do diagnóstico ou nós temos mais casos mesmo hoje? Existe como ter essa resposta? É difícil? Olha, eu não tenho propriedade assim, né? Não sou médica nem psicóloga, né? Para saber isso, né? A gente sabe que existe grandes fatores hereditários, né? E eu, quando eu dou palestra, eu falo assim, as pessoas choram até. Sempre essa hora as pessoas choram porque eu faço assim... os filhos, netos de vocês, assim, eu uso o termo assim, não vieram da chocadeira, né? Então pensem na família de vocês, se tem algum fator genético, né, e hereditário que pode ter você lembra de vocês tiveram algum sentimento de inadequação na infância, na adolescência? Qual é o prejuízo que essas coisas causaram na vida de vocês? Né? Quem são vocês de verdade? Né? As pessoas choram assim porque se identificam. Muita gente, eu conheço assim, algumas pessoas que depois do meu diagnóstico foram buscar também. Já mães atípicas, pais atípicos, né, na sua maioria, né, mas que foram atrás do diagnóstico e são histórias parecidíssimas com a minha, né. Esses dias eu estava com uma amiga, a Júlia, que ela é esteticista, né, e nós ali, ela fazendo minha sobrancelha assim, a gente contando. E eu, nossa, porque no ensino médio, eu não sei, eu não conseguia. Ela, eu também, eu fugia eu fugia para não ir na aula, para não ter que ir também. Tive que fazer um EJA, e também a minha vida era assim. E agora aqui eu saio muito cansada, porque me exige muito barulho. E são histórias parecidas. A gente tem, né, hoje a gente tem um grupo do WhatsApp que é de pessoas conhecidas, enfim, a gente queria ampliar essa rede, né, também, de que mulheres, assim, que estão no espectro, né, e que são mulheres bem-sucedidas, cada um com seus problemas definidos, assim, nós temos lá, eu, advogada, tem a Carol, que é esteticista, professora universitária, a terapeuta ocupacional, cada um com sua profissão, e que teve diagnóstico na vida adulta, são histórias parecidas e histórias onde a gente consegue se entender, né? A gente entende uma a outra. E a gente teve a ideia, não sei se vai se difundir bem, né? Que a gente precisa, claro, botar isso tudo no papel, de formar um coletivo de neurodiversos, né? Da cidade. Legal. Porque não só o autista, né? O TDAH, o disléxico, né? O superdotado, né? Todos têm um funcionamento cerebral diferente que em alguma época da vida se sentiu inadequado e não sabe identificar. Lani, Né? agora a gente chegando perto dos minutos finais, 2 questões que tu tocou bastante no mãe atípica. Eu vou te pedir só que tu nos digas nos explique um pouco sobre o termo, para quem não entendeu de fato o que é o mãe atípica, que é uma palavra nova. Eu ouvi a expressão há pouco tempo e me chamou a atenção. E o que seria uma mãe atípica? Isso eu recebo também pergunta, assim. Porque é uma palavra, as pessoas ficam... Como assim, o que é isso, né? Mãe de uma criança, né? Uma pessoa que é neurodiversa, né? Daí pode ser autismo, pode ser o TDAH, superdotação, dislexia,
né? Enfim, outras comorbidades que podem ser também, por exemplo, o autismo é considerada pessoa com deficiência, né? Mas são mães de pessoas neurodiversas, E outra né? coisa, Vani, agora te perguntando, porque a gente fica sempre nessa dúvida e escuta várias coisas. O termo te agrada ou não, e o que que tu me diz de maneira geral? Criança especial. Ai, eu odeio. Pois eu ia te perguntar. Eu tenho ranço. Eu tenho ranço de criança especial e dessa coisa de anjo azul. Até o nosso grupo de WhatsApp chama Anjas Azuis como deboche, né? Porque é do Porque autismo. assim, criança especial. Por exemplo, o teu filho não é especial para ti? Sim, com O certeza. filho de todo mundo é especial. Então, falar como especial para uma pessoa com deficiência é claramente pejorativo e capacitista. Capacitismo é o preconceito com a pessoa com deficiência, né? Faz sentido. Para mim, nossa, quando eu falo isso, eu já reviro os olhos, assim. E essa questão assim, ai, meu filho, anjo azul, presente de Deus, sabe? Não, é uma criança com deficiência, né? Que está ali vivendo em sociedade que não pode ser vista como anjo. Porque os autistas, eles não são anjos, eles podem mentir, podem errar, podem fazer outra coisa que não é angelical. Isso não. Isso também me soa um pouco assim, claro, tem muita. Aí também entra um ponto bem importante, assim, que é de lugar de fala, né? Porque a gente geralmente vê no lugar de fala, falando sobre autismo, ou sobre filho com autismo, sobre o autismo em si, enfim, os pais, a família, por exemplo, Marcos Mion. Uhum. Embaixador da causa dos autistas, mas ele é autista, né? Sim. Então, a família, É às sempre um vezes, porta-voz, é isso que tu diz? Então, quando a gente tem algum autista de verdade, falando sobre o que representa ou não, por exemplo, criança especial, anjo azul, essas coisas assim, falando o que representa para a sociedade autista, para a comunidade autista que a gente diz, eu acho que se apropria mais da onde a gente quer chegar, né? Porque mãe que não tem o diagnóstico, pai que não tem o diagnóstico, pode falar assim, ai, presente de Deus, anjo azul, sabe? É uma coisa que eu acho mais. Não, né? Claro que existem também, não querendo romantizar o autismo também, existem três níveis de suporte, né? O nível de suporte 1, que é onde eu me enquadro, a Sofia também, precisam de pouco suporte. O nível 2, que é um suporte moderado, né? E o nível 3, que precisa de suporte sempre, que geralmente é a pessoa, né, que é não oralizada, que precisa de apoio para tem muita estereotipia, que pode prejudicar a vida, às vezes não se alimenta sozinha, não faz higiene sozinha. Então, seria o nível 3 de Então, suporte. dentro do espectro, ele tão amplo, existem suportes também, que é o E, quanto a pessoa vai precisar do suporte mesmo, é, como a ex- palavra diz. isso, existem os níveis de suporte. E dentro desses níveis de suporte, existem uma gama imensa de pessoas diferentes, com Sim, seus problemas com diferentes, certeza. né? Vanessa, foi um prazer enorme. Vou te chamar para outro programa para a Ai, gente seguir a sim! conversa. Ficaria aqui Sim! por horas, porque esse assunto rende muito. E a gente, no caso aqui, conversando contigo, a gente pega também um outro viés, que normalmente a gente vê o psicólogo falando, o pessoal da Uhum, saúde falando sobre o autismo, mas é pegar a tua experiência como mãe, a tua experiência como uma pessoa adulta que teve esse diagnóstico tardio, uhum, e também como uma advogada especialista no uhum. direito autista. Vanessa, e tu nos contando sobre esse diagnóstico tardio do autismo, eu queria te perguntar como ficou a tua vida depois desse diagnóstico? O que que muda? Quais são os passos? Tu faz algum acompanhamento? Aham. Eu faço acompanhamento, né, psicólogo, né, meu terapeuta, e que entende muito sobre o que eu preciso, né, mas muitos autistas adultos fazem também acompanhamento com terapeuta ocupacional, que faz essa parte de ajuda no processamento sensorial, né, que eu disse dos sentidos, né. Claro, eu também faço tratamento com um psiquiatra, né, com médico. Existem algumas comorbidades que podem vir junto com autismos, né, TDAH, depressão, então às vezes a gente toma uma ajudinha ali para Sim.
poder lidar com todo dia, né? E eu acho que mudou principalmente, né, nessa questão que eu disse, assim, de me sentir bem sendo como eu sou, né? Entender que tu não estava errada. Que eu não estava errada e que sempre eu forcei ser alguma coisa que talvez eu não fosse, né? E isso a gente fala muito, assim, das mulheres no espectro que já estiveram em relacionamento abusivo. Isso é muito interessante. Porque essas pessoas, desde crianças, tiveram esse sentimento de inadequação e necessidade de pertencimento. Daí chega um cara lá, né, romantizando tudo, daí fica ruim, e daí ela pensa, nossa, mas se eu terminar com ele, ninguém, não vou conseguir mais ninguém. E se a pessoa já é abusiva, também vai forçar isso. E a quantidade de mulher que já, no espectro, que já esteve em relacionamento abusivo, assim, ó, é muito, muito, muito vasta, muito vasta, né? Então, hoje, depois de perceber, assim, eu acho que a gente toma propriedade de quem a gente é fora o diagnóstico. Isso que eu tava falando, assim, ninguém me vê assim, Vanessa autista ou Sofia autista. Você fala, é Vanessa, a pessoa que é alegre, é assim, é querida, né, advogada. É a Sofia, que é inteligente, é esperta, gosta de desenhar. Então, eu consigo passar isso para minha filha também. A gente não é um diagnóstico, a gente é as nossas características. A gente é quem a gente é. Isso que a gente passa, que são, né, a gente enfrenta por causa do diagnóstico, né, a gente pode ter meios de solucionar na vida. Então, por isso que eu explico para ela tão direitinho as coisinhas, né, o processamento sensorial, né, eu uso o termo também copinho ficando cheio, né, porque daí quando o copo fica muito cheio, transborda, daí pode dar a crise. Sim. Pergunto para ela, assim, que é um termo que a médica dela usa, assim, o cuco, né, o cuco é a cabeça. Pergunto, como é que tá o cuco? Tá regulado? Tá desregulado? Tá mais ou menos? Para que ela entenda essas emoções e isso. Exato, é muito de identificar também emoções, né? Saber se o comportamento que ela está tendo ali é mais de padrões de rigidez, inflexibilidade ou sobrecarga, ela poder reconhecer isso para que não tenha atitudes assim, por exemplo, um pouco mais agressivo, que acontece também, ou de explodir, chorar, que acontece também. Né? Então, isso que eu te disse, assim, de shopping, daí a última vez que eu fui, eu sinalizei para ela, olha, Sofia, eu acho que já tá dando aqui o teu, né, já tá dando o teu copinho, nós temos que fazer alguma coisa para se acalmar, tu quer sair, ficar num lugar quietinho, quer ir embora. E se acalmar normalmente o silêncio tem a ver com isso? Olha, eu acho que tem várias estratégias, né? Lá quando a gente fez o Denver, eu lembro que a gente tinha um saquinho de estratégias, né? De estratégias de regulação emocional. Então, tinha esse recurso de termômetro do sentimento. Olha só que interessante. Então, tinha assim, 1, calmo, 2, mais ou menos, 3, já tá ficando irritadinho. Daí isso ia aumentando as cores, aí era verde, amarelo, no vermelho já estava, né? Então, a criança pode sinalizar assim, ó, eu tô aqui no laranja, que é o quase lá. Ah, então se tu tá desconfortável, o que que nós podemos fazer para melhorar? Daí tinha ali as cartinhas que podia dar uma olhada, assim, abraçar um urso, jogar bola, contar até Vai 10. criando essa estratégia. Respirar fundo, dar uma voltinha, várias agora eu não me recordo de todas as estratégias que tinham ali, mas isso, era usado na terapia em casa e foi levado para a sala de aula também, para que as outras crianças também tenham esse aprendizado de conhecimento de emoções, né, que a gente diz que, claro, se potencializa pelo espectro, por outras comorbidades também, mas toda criança deveria Eu já ia ter esse dizer que conhecimento, esse né. conhecer as emoções, e às vezes até para os adultos, né, do se conhecer, ver qual é o seu limite de fato, o que que te Uhum, faria ultrapassar esse limite, até onde tu pode ir para que uhum. não te faça mal, né. Isso é bem interessante. Agora, tu falou, Vanessa, sobre reconhecer as emoções. Eu lembrei de uma coisa que eu vi que eu achei curiosa, e a gente falando do diagnóstico em adultos do autismo,
eu vi um rapaz falando na internet que uma das coisas que chamou a atenção nele, e eu achei bem curioso, é que ele não entendia ironia. Ai, Por exemplo, assim, ele derrubou alguma coisa no chão e o amigo dele disse assim: Ricardo, parabéns, derrubou no chão. E ele dizia assim: não, por que ele tá me dando parabéns, sabe? Não entender a ironia, isso me chamou atenção. Vocês trabalham sobre isso? Isso é uma pauta comum dentro do autismo? É porque isso faz parte da linguagem, né? Tem a linguagem oralizada, essa linguagem, o recebimento dessa informação. Então, isso chega pra gente numa área que, nossa, será que tá falando sério? Será que tá brincando? Isso acontece comigo, isso é um prejuízo que eu tenho, né? Por exemplo, já chegou numa situação assim, e será que eu posso falar com... Trabalhava numa empresa. Será que eu posso falar com fulano? Esse aí vai demorar, acho que umas 5 horas pra ser... Ironizando, né? Pra ser liberada a reunião. Deu, sério? Eu sempre, assim, a minha pergunta é, sério? Sério? É sério isso, sabe? Se é uma ironia, uma brincadeira. Se é uma brincadeira ou se é verdade. Dele, não, capaz, não, 5 horas é maneira de dizer, né? Muito literalidade, né? Que a gente chama, que nem esses dias a gente tava lá em casa e meu pai saiu às pressas, assim, pra trabalhar. Tem que ir lá apagar um incêndio que tá acontecendo no trabalho. E a Sofia assim, meu Deus, mas vovô, tu não sabe apagar fogo, né? Sim, ela é verdade, diz ela, literal, né? O sentido mais literal, por a gente ser literal, tem dificuldade, sim, para entender ironia, entender, né? E isso também, já passando para relacionamento, geralmente o autista tem essa dificuldade de ver mais ingenuidade, que eu digo assim, de ver quando é que estão passando ele para trás. Sim, né? mais inocente. Inocente, né? Eu sou assim, eu acho que todo mundo é legal até que me prove o contrário, né? Então eu acho, pessoa muito boa, daí decepção. Né? Acontece alguma decepção, porque achou que a pessoa era uma coisa, quando na verdade era outra, né? E isso acontece com muitas pessoas no espectro, né? Ser ingênuo, né? Eu tenho vários... Acaba que fica mais suscetível. Né? Exato. Se frustrar, se magoar também, né? Ou até ser passado para trás mesmo. Exato. E em vários ambientes, né? Ambiente de trabalho, relacionamento, amizade, tudo. A gente mais puro. Então é isso aí, Vanessa. Muito obrigada pela tua presença. Foi ótimo o nosso bate-papo, com bastante conhecimento e também essa troca dessa tua experiência pessoal, que eu acredito que ele traz conhecimento e alerta para que as pessoas pensem nesse assunto, né? Se percebam também, notem nas pessoas ao redor. Foi ótimo, teríamos outro programa inteiro para falar sobre o autismo, todas as tuas pautas. Mas o Tá em Alta de hoje vai ficando por aqui. Até um próximo programa com outro assunto e outro convidado. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Tá em Alta comigo, Camila Cunha.